Seja forte. Mas como? Como que a gente pode ser forte? Primeiro, saiba que é mandamento. Você não tem outra opção. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando, dia 12 de janeiro, sexta-feira, às 20 horas, live sobre homeschooling. Melhor época para começar homeschooling, para tirar o filho da escola, é nessa época. Então, vamos lá, época das férias. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Eu hoje vou fazer um devocional baseado em Josué. Josué, ele estava para entrar em Canaã. Ali em Canaã ele estava para conquistar Canaã e havia inimigos ali. Tô com a voz meio ruim. Havia inimigos ali em Canaã. Ele estava então para iniciar uma guerra. Nesse contexto, Deus diz para Josué, eu vou ler na versão revista e atualizada. Josué, deixa eu achar aqui rapidinho. Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Seja forte, olha que coisa. A gente vê essa ocorrência em outros lugares, né? Mas, por exemplo, em Samuel, agora pois sejam fortes as vossas mãos e sede valentes. 2 Samuel 2,7. Em Esdras, Deus diz o mesmo. Daniel, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Enfim, você vê isso, né, muitas e muitas vezes. Vamos lá. Por que isso é importante, né? Como que isso nos ajuda? É isso que eu vou tentar explicar neste vídeo, neste devocional. Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 18:14. O espírito firme o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Por que é tão importante isso? Você ter uma cultura que valoriza a força e não que valoriza a fraqueza. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro chamado Fora de Série. Ele narra a história de duas famílias lá nos primórdios dos Estados Unidos que viviam em guerra. Um rapaz levou um tiro e ele gritava de dor e a mãe dele falou assim para ele: morra como um homem, morra como seu irmão. E aí ele parou de gritar e gemer e morreu em silêncio, suportando a dor. Assim eram os antigos. Havia uma cultura de força que não tolerava a fraqueza. Hoje é o contrário. Antigamente, então, se alguém entrasse no quarto diante de uma dificuldade e não quisesse sair, ele seria chamado de fraco. Hoje ele é chamado de doente. Ah, ele tem depressão. Eu tenho outros vídeos aqui explicando sobre isso. Depressão não é doença. Eu não estou dizendo que as pessoas não fiquem tristes. Agora, por conta de uma tristeza, você entrar no quarto e não querer mais viver, isso tem a ver com fraqueza. Não querer fazer mais nada. Como, por exemplo, eu estava explicando isso para uma seguidora querida aqui, e ela me contando que a mãe dela, ela era criança, e aí a mãe dela, depressão, não queria fazer nada, e ficava lá parada. Enquanto isso, as crianças ali chorando. Ela conta que ela falava para a mãe dela: mãe, não faz isso, mãe. Ela era uma criança. Como que as pessoas... mas ela está doente, fazer o quê? Assista meu vídeo em que eu explico que depressão não é doença. Está aqui no YouTube. Olha esse texto, ó. O espírito firme o sustenta na doença. Tá vendo? Até quando de fato a pessoa está doente. Então, mesmo que depressão fosse doença, olha o que o texto diz: o espírito firme o sustenta na doença. Agostinho, ele escreveu o livro A Cidade de Deus naquele contexto em que os bárbaros invadiram Roma, mataram homens, estupraram mulheres e trituraram crianças. Nesse contexto, Agostinho escreveu assim: o homem bom, ele não se envaidece nos dias de prosperidade, nem se abate nos dias de adversidade. É importante, então, você entender isso. Essa é a primeira maneira para que você se torne forte. É mandamento. Não é normal. Eu não estou dizendo que a gente não passe por momentos de fraqueza. A gente passa. Mas dizer que isso é normal não é legal. Eu não estou dizendo que a gente não deva se compadecer das pessoas quando as pessoas passam por momentos de fraqueza. A gente deve se compadecer. Eu só estou dizendo que a gente não pode dizer é normal. A gente não pode fazer esse culto da fraqueza como a gente vê hoje.
reinos inteiros foram levantados através de homens fortes. Não da fraqueza, não com esse culto à fraqueza. Você tem que saber que você não tem o direito de entrar no quarto e falar, agora eu vou ficar aqui. Não. Você tem que levantar. Você tem que continuar. Tudo na vida é assim. Tudo. Para fazer qualquer coisa, você precisa ser forte. Continuar. Mesmo angustiado, você tem que levantar, preparar a comida da sua família, arrumar a casa, cuidar das crianças. Mesmo angustiado, você tem que levantar, ir para o trabalho. Essa é a vida. A vida é assim. Seja forte diante das suas guerras, como Deus ordenou a Josué. Seja forte. Seja forte. Entenda. Antigamente, né, como nessa história que eu acabei de contar, da mãe que falou, morra como seu irmão. Tá vendo? Havia uma cultura em que a fraqueza, ela era mal vista. Ela era repudiada. Ela era desprezada. Hoje não. Eles dizem, mas tadinho, ele tá doente. E as pessoas vivem agindo com fraqueza. Por exemplo, foi para pornografia porque tá passando um momento difícil. Foi beber porque tá passando um momento difícil. Foi comer demais porque tá passando um momento difícil. Tudo. As pessoas dão desculpa para a sua fraqueza. Na realidade, ela está sendo fraca. Essa é a questão. Ela está sendo fraca. Você foi chamado a ser forte. Como eu disse, eu não estou dizendo que a gente não fique triste. Por exemplo, eu já perdi aí, teve um momento de dificuldade na minha vida que eu emagreci 5 quilos por conta de pressão psicológica. Só isso. Não estava faltando dinheiro, mas pressão psicológica. Gente querendo processar, tendo que ir na delegacia. E o que eu fiz? Eu simplesmente resisti. Me mantive firme e fui até o final, até que passou. É o que você tem que fazer. Continue caminhando, mesmo com os pés sangrando. Não pare. Ele só vai cicatrizar no caminho. Enquanto você fica parado aí, vai dar uma gangrena e você vai ter que perder esse pé aí. Não fique parado choramingando. Levante e continue. Como ser forte? Primeiro, saiba, não é virtuoso ser fraco. Não é. Não é normal ser fraco. Fomos chamados a sermos fortes. Eu lembro, né, uma história de um pastor que ele era meu pastor. Ele conta que a mãe dele tinha momentos de tanta pobreza que não tinha carne, não tinha nada. E aí ela fazia arroz. Aí tacava açúcar e falava, gente, hoje é uma comida especial. Arroz doce. Outros entram lá e começam a chorar. Os fortes mantêm a casa. É isso que você tem que fazer. Quantas vezes, né, já passei por momentos assim de dificuldade, como todos vocês. E o que a gente tem que fazer? Não desistir. Entender que desistir é coisa dos fracos, que não é virtuoso, que é falta de amor às pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de nós. Fraqueza. Seja forte. Eu não te ordenei? Seja forte. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o teu Espírito esteja nos fortalecendo para seguirmos a tua santa e bendita palavra. Não nos deixe desanimar, ó Pai, porque o Espírito firme sustenta o homem até na hora da doença. Ó Deus, sustente-nos, ó Pai, a cada dia, sê conosco, que a tua mão poderosa esteja nos guiando, nos livrando de todo o mal. Abençoe, Pai, mais uma semana que se inicia, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, nós temos certeza disso. Livra-nos do mal, abençoe as nossas vidas e faz-nos fortes a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Seja forte. Bora para mais uma semana. Deus abençoe.